Corte está admitindo a correção monetária do FGTS, mesmo em face do Plano Collor II. Os nossos critérios para definição do fato sabidamente inverídico são critérios bastante severos. A falha teria ocorrido depois, com a remoção da paciente para outro hospital, após um acidente vascular cerebral. A eleição nos presídios e nas unidades de internação de adolescentes é regulamentada por uma resolução do TSE. Olá, boa noite. Boa noite. Os ministros do Supremo decidem que Caixa Econômica deve fazer a correção monetária de saldos de planos econômicos a correntistas do FGTS. Quem acompanhou a sessão de hoje ao vivo tem os detalhes pra gente. É a repórter Carla Lucena. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. A decisão foi no julgamento de um recurso apresentado pela Caixa Econômica Federal. O banco questionou uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que determinou que o banco pagasse, fizesse então a correção monetárias de saldos de contas vinculadas ao FGTS decorrentes dos planos econômicos. Esse recurso teve repercussão geral reconhecida e, como a gente sempre lembra, a decisão então do Supremo vale para todos os processos em tramitação nas instâncias inferiores. Mais de 900 estavam à espera dessa decisão. Vamos acompanhar a reportagem. O julgamento foi retomado hoje com o único voto que faltava do ministro Ricardo Lewandowski. Ele tinha pedido vista em 2016. O ministro também negou o recurso da Caixa Econômica para que o banco faça a correção monetária de saldos de contas vinculadas ao FGTS por decorrência do plano econômico. A Corte está admitindo a correção monetária do FGTS, mesmo em face do Plano Collor II. Nós temos 900 processos sobrestados, certamente temos um outro grande número de processos também que discute essa matéria, ainda não em grau de recursos. Há um impacto considerável, sem dúvida nenhuma, nas contas deste fundo. E, portanto, eu pedi vista, mas, de qualquer maneira, estou acompanhando o ministro Zavascki propondo essa tese. O plenário também decidiu que é constitucional a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, e que também não viola a Constituição o aumento da alíquota segundo prevê lei de 1989, desde que iniciada sua cobrança a partir do ano base de 1990, por obedecer o prazo de 90 dias. O ministro Marco Aurélio tinha pedido vista e na sessão de hoje entendeu que o caso deveria voltar para o TRF. Ele foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin. Não chego a adentrar a matéria de fundo, porque não fez o órgão revisor que atua no campo ordinário. E em sede extraordinária não se pode julgar pela primeira vez matéria, suprimindo-se, como eu disse, instância. A segurança jurídica pressupõe, para ter-se o provimento do extraordinário, que o tema tenha sido debatido e decidido no tribunal de origem. Sem embargo, de eventualmente voltar a reexaminar esse tema, mas nesse momento vou pedir vênia ao eminente ministro relator e aos ministros que já o acompanharam. Eu estou acompanhando a divergência do eminente ministro Marco Aurélio quanto à baixa para o exame pelo TRF da matéria que não foi julgada. Os demais ministros entenderam que o Supremo já tem jurisprudência sobre esse tema, sem necessidade de voltar o debate para a Justiça de segundo grau. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui, tem outras informações da sessão de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina. Na tarde de hoje, os ministros julgaram várias listas e, entre essas listas, declararam inconstitucionalidade de algumas leis estaduais. Eu recordo de uma aqui, de uma que declarava a inconstitucionalidade de uma lei do estado do Maranhão, envolvendo o governador, suas viúvas. Uma dinâmica diferente a gente viu hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. A segunda sessão presidida pelo ministro Dias Toffoli, então logo ele tenha tomado posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos uma sessão de julgamentos bastante rápida, mas com resultados bastante positivos, já que essas listas foram esgotadas na sessão plenária desta quinta-feira. E
e várias ações, além de recursos, várias ações diretas de inconstitucionalidade foram julgadas e uma delas julgando inconstitucional uma lei do Estado do Maranhão que regulamentava um dispositivo previsto na Constituição estadual deste mesmo Estado. O que previa essa legislação estadual e a Constituição do Estado do Maranhão? A possibilidade ou a concessão de um subsídio mensal e vitalício a ex-governadores, extensivo também às viúvas dos ex-governadores maranhenses. E qual o valor desse subsídio? O mesmo valor que recebe a esse título um desembargador do Tribunal de Justiça daquele Estado. O Procurador-Geral da República, em 2005, entrou com a ação direta de inconstitucionalidade aqui no Supremo, argumentando a inconstitucionalidade do pagamento desse subsídio mensal por violação do princípio da moralidade administrativa, entendendo que não haveria qualquer interesse público envolvido no pagamento desse subsídio mensal, tanto aos ex-governadores como às suas viúvas. E nesse sentido, hoje, de uma forma bastante rápida e por votação unânime, os ministros acabaram decidindo que sim, essa norma viola a Constituição, viola o princípio da moralidade e foi declarada inconstitucional. Essa decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a legislação, ela passa a valer a partir do momento em que seja publicada a ata do julgamento que foi realizada hoje. Então, esses pagamentos, esses subsídios mensais não deverão mais ser pagos nem a ex-governadores e nem às suas viúvas. Karina, também teve um caso de feriado no Amapá, né? É um outro caso bastante interessante que envolve também numa ação direta de inconstitucionalidade uma lei do Estado do Amapá que teria instituído o dia 25 de julho como dia de São Tiago, um feriado religioso. Também o Procurador-Geral da República, à época, ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade, entendendo que estaria havendo uma usurpação da competência legislativa e privativa da União para tratar do assunto. Segundo o Procurador-Geral da República, esse tema, feriados religiosos, somente poderia ser regulamentado por lei municipal, conforme está determinado numa lei federal. E, sendo uma lei estadual, feriria, portanto, também a competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho, já que, sendo feriado, haveria um ônus do pagamento do descanso remunerado e também um ônus para o empregador de pagar por esse dia. Então, em matéria de direito do trabalho, quem deveria legislar sobre o assunto é a União. Em matéria de feriado religioso, somente uma lei municipal. Também por votação unânime, declarada inconstitucional essa lei do Amapá. Obrigada por hoje, Karina. Até semana que vem. Até a semana que vem. E a sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral de hoje durou mais de 3 horas. Veja agora os principais processos julgados. O plenário negou a retirada do ar de uma propaganda na internet de Geraldo Alckmin, candidato à presidência da República pela coligação Para Unir o Brasil. Jair Bolsonaro entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a suspensão da peça publicitária. O presidenciável afirmava que era ofendido no vídeo, já que a foto do candidato do PSL aparecia junto com emoticons de vômito. Mas o plenário seguiu o entendimento do relator, ministro Carlos Orbá, de que não houve ofensa. Esses emoticons foram, por mim, considerados na decisão monocrática como expressões de um juízo em relação ao candidato, juízo esse que em nada o agride, que em nada o deprecia, a ponto de gerar a supressão da propaganda ou mesmo qualquer sanção da Justiça Eleitoral, até mesmo porque a representação ela veio baseada no artigo 242 do Código Eleitoral, aquele que proíbe a emoção e os estados passionais na propaganda eleitoral. Os ministros também negaram um recurso em que Jair Bolsonaro pedia direito de resposta na Rede Globo. O presidenciável afirmava que um editorial veiculado pelo Jornal Nacional em agosto teria afirmação difamatória, sabidamente inverídica e ofensiva à honra do deputado. Mas o TSE entendeu não haver qualquer irregularidade no editorial. Não se pode imputar na nota editorial da representada a divulgação de fato sabidamente inverídico. Os nossos critérios para a definição do fato sabidamente inverídico são critérios bastante severos. E nesse caso aqui, faltando esse parâmetro temporal para se aferir às receitas, sabidamente inverídico, fato sabidamente inverídico não se tem. O plenário também negou um recurso em que Guilherme Boulos, candidato à presidência pelo PSOL, pedia a retirada da internet de 2 vídeos de um canal de humor. Segundo os advogados de Boulos, os vídeos eram ofensivos ao candidato, já que tratavam um político como terrorista. Mas, para os ministros do TSE, os casos estavam nos limites da liberdade de expressão.
não se tem na legislação eleitoral vedação alguma à expressão de preferência por este ou aquele candidato por parte de humoristas que divulguem seu trabalho na internet, ambiente de ampla liberdade de manifestação e de opinião. Por fim, os ministros entenderam que não houve ofensa à honra de Fernando Haddad, candidato à presidência pela coligação O Povo Feliz de Novo, em programa de debate da Rádio Jovem Pan. A coligação pedia direito de resposta na rádio por comentários negativos feitos pelos apresentadores do programa. Mas o plenário seguiu o voto do relator, no sentido de que as manifestações questionadas por Haddad eram apenas as opiniões dos radialistas. A afirmação do comentarista é manifestamente jocosa e inserida num contexto de humor voltada a criticar parcela dos profissionais de marketing político. Suas declarações não se amoldam aos elementos do tipo penal do artigo 286 do Código Penal, razão pela qual não justificam por si só a procedência do pedido de direito de resposta. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou habeas corpus a 4 indígenas de uma mesma família caigangue, condenados em primeira instância pela Justiça Estadual do Rio Grande do Sul pelos crimes de organização criminosa, extorsão e incêndio doloso. Na decisão, o decano da Corte rejeitou a alegação da defesa de que a competência para julgar o caso era da Justiça Federal. Afirmou que a questão da competência penal para processar e julgar crimes praticados por indígenas ou contra eles depende do delito. No caso em questão, o caso compete à Justiça Estadual. E você vai ver a seguir sequelas de cirurgia. A falha teria ocorrido depois com a remoção da paciente para outro hospital após um acidente vascular cerebral. Que qualquer cirurgia envolve riscos, todo mundo sabe. Mas em alguns casos, o procedimento cirúrgico acaba gerando sérios problemas. Pois é, o caso de uma mulher que ficou com sequelas depois de uma cirurgia plástica foi parar no Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou a sentença que reconheceu os danos morais e estéticos, mas considerou exagerada a indenização de R$ 941 mil fixada em primeiro grau e reduziu o valor para R$ 200 mil. Segundo o processo, a mulher fez uma cirurgia plástica de rejuvenescimento facial e ficou com sequelas permanentes e irreversíveis. A perícia concluiu que, apesar de não ter havido má prática médica durante a cirurgia, a falha teria ocorrido depois com a remoção da paciente para outro hospital após um acidente vascular cerebral. Em recurso ao STJ, a paciente alegou que as sequelas permanentes a impedem de voltar a trabalhar. Por este motivo, pediu que os responsáveis fossem condenados ao pagamento de pensão mensal vitalícia e que o valor da indenização, fixado inicialmente, fosse restabelecido. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, manteve a decisão de segunda instância. Ela considerou adequado o valor da reparação e ressaltou que não é possível avaliar o direito à pensão vitalícia porque o tribunal de origem registrou a existência de patologia pregressa. Escola era para ser um local seguro e para ampliar os conhecimentos, mas na realidade, em alguns casos, está causando medo e traumas. Uma pesquisa inédita feita no Distrito Federal revela que 58% dos professores da rede pública já foram vítimas de algum tipo de violência em sala. Essas imagens do circuito de segurança mostram a violência vivida dentro das escolas públicas na capital federal. Situação que é comum, segundo esta professora que não quer mostrar o rosto. Ela afirma que nos 25 anos de profissão foi agredida várias vezes por alunos. E o caso mais grave aconteceu na sala de aula. Ele pegou a carteira e tacou em mim. E tacou de frente. Eu só fiz isso, machucou o braço. Tive uma lesão aqui, graças a Deus, só doeu por uns 15 dias, mas não quebrou, mas eu fiz o raio-x e caiu na pele. Por conta de relatos como dessa professora, uma pesquisa inédita foi feita no Distrito Federal. O levantamento realizado pelo Sindicato dos Professores revela que a maior parte dos educadores de escolas públicas do DF conhece essa realidade de violência. Quem não foi vítima já presenciou alguma agressão. A pesquisa mostra ainda que 58% dos educadores já foram vítimas de violência física ou psicológica em sala de aula. As mais comuns são ofensas e ameaças.
Eu tive professores que foram afastados 3 meses, outros não tiveram condições de retornar para a sala de aula, foram readaptados. Então, infelizmente, essa é uma realidade que a gente convive com ela. E lembra da professora do começo desta reportagem? Pois é, ela faz parte desse grupo de educadores que não consegue mais voltar a dar aulas. Você sabia que deixar de comparecer em juízo durante um período de suspensão de um processo ou mentir em audiências judiciais são ações que agravam a situação do réu ou testemunha? Em Brasília, a terceira e quarta turmas do TRF da primeira região analisaram casos que podem servir de exemplo e são alerta para quem responde a processo na justiça. Alexandre Magno passou mais de 3 anos na prisão cumprindo pena por tráfico de drogas. Quando chegou a época de passar do regime fechado para o semiaberto, ganhou um benefício. A justiça autorizou que ele cumprisse pena domiciliar, mas comparecendo uma vez ao mês perante o juiz. Isso durou 8 anos e foi acompanhado de outros comportamentos que lhe garantiram a liberdade total em 2011. Eu assinei um termo de compromisso, me comprometendo em não me envolver com pessoas de baixo calão, eu não passar das 22 horas na rua, não ficar após as 22 horas na rua, a não ser se fosse por uma atividade de trabalho, atividade religiosa ou estudar. E além disso, eu tinha que comparecer uma vez por mês na VEP, Vara de Execuções Penais, para assinar a minha presença. Assim como o Alexandre, muitos réus em processos criminais precisam cumprir uma série de obrigações para conseguir a suspensão do processo e a tão sonhada liberdade definitiva. Só que muitos deixam de lado estas obrigações e têm a situação processual agravada. Várias situações assim, referentes a detentos que deixam de cumprir medidas impostas em sentença, são analisadas pelos tribunais de justiça e também pelos tribunais regionais federais. No TRF da primeira região, a terceira turma é uma das que aprecia recursos do Ministério Público Federal contra o não cumprimento de condições impostas ao réu em procedimentos criminais. Recentemente, inclusive, os desembargadores reabriram processo que estava suspenso, cujo detento deveria ter comparecido mensalmente em juízo pelo período de 2 anos. Como o réu deixou de se apresentar 13 vezes, acabou descumprindo o inciso 4 do artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. No mesmo TRF de Brasília, outra situação chama a atenção daqueles que respondem processo criminal, o falso testemunho. A quarta turma do tribunal negou recurso de um réu e manteve condenação imposta a ele pela Justiça Federal de Minas Gerais por mentir numa ação de impugnação de mandato eletivo a qual ele foi chamado para prestar depoimento. Os desembargadores consideraram que não justificava a exclusão da pena porque, na ação original, ficou comprovado o depoimento inverídico. Nos núcleos de custódia dos tribunais de justiça, muitos acusados que acabam de cometer crimes são submetidos a audiências nas quais, vez e outra, são impostas condições para o cidadão responder ao processo em liberdade. Mais de 1.000 acusados são ouvidos por mês. Na maior parte das vezes, a gente coloca medidas como obrigação de manter o endereço e telefone atualizados, de modo a viabilizar que a justiça o encontre, proibição de se ausentar do distrito da culpa sem comunicação ao juízo. Pode viajar? Pode, desde que ele comunique antes. A ideia é sempre que, quando a justiça possa procurá-lo, o encontre. A gente, em determinadas situações, impõe o pagamento de fiança com vistas a vinculá-lo ao feito e há um procedimento relativamente novo, entre outros, que é o uso da tornozeleira eletrônica. Aqueles que são postos em liberdade, geralmente, cometeram delitos menos graves. E, se não cumprirem os requisitos, podem ter o pedido de prisão preventiva decretada. E daqui a pouco, presos provisórios e menores infratores têm direito de votar. A eleição nos presídios e nas unidades de internação de adolescentes é regulamentada por uma resolução do TSE.
O Partido Socialista Brasileiro ajuizou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo com pedido de liminar contra a norma que autoriza o cancelamento do título de eleitor o título do eleitor que não compareceu ao cadastramento biométrico obrigatório. O partido quer que o dispositivo na Constituição não seja recepcionado e que seja expedida liminar para que os eleitores, nessa situação, sejam autorizados a votar nas eleições deste ano. Segundo a ação, milhares de eleitores estariam nessa situação e estariam impedidos de votar. O ministro Luiz Roberto Barroso é o relator da DPF. Vamos continuar falando de eleições deste ano. Todos sabem que o voto é uma conquista e um dever do cidadão brasileiro. Alguns são isentos da obrigação e podem escolher se vão ou não às urnas. Mas a maior parte tem que comparecer no dia do pleito. A Constituição Federal prevê, inclusive, que os presos provisórios devem votar. E você sabia que quase 240 mil presos têm o direito de votar? Exatamente isso. Cerca de 40% da população carcerária do Brasil é formada por presos provisórios, ou seja, pessoas que ainda não foram julgadas pela Justiça. Isso significa que, sem condenação, os detidos mantêm os direitos políticos assegurados. Além dos provisórios, os menores infratores também possuem esse direito. Existem pessoas que estão presas, mas não foram ainda condenadas em definitivo, chamados presos provisórios. Esses votam e são cidadãos igual a qualquer pessoa, enquanto não tiverem contra si uma condenação. Segundo o artigo 15 da Constituição Federal, a perda dos direitos políticos só acontece em 5 situações: com o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, pela incapacidade civil absoluta, com a condenação criminal também transitada em julgado, se há recusa de cumprir obrigações impostas a todos ou prestação alternativa e por improbidade administrativa. Existem pessoas que não estão presas, mas que estão cumprindo, por exemplo, penas alternativas ou estão em livramento condicional. Essas pessoas, como têm contra si uma condenação penal transitada em julgado, também não vão poder exercer o direito ao voto. Então, na verdade, a suspensão dos direitos políticos não tem a ver com a prisão, tem a ver com a pessoa estar condenada de forma definitiva pela prática de um crime. Para garantir a participação no pleito, o preso deve solicitar na própria unidade prisional a transferência da sessão eleitoral. A relação de eleitores interessados deve ser enviada ao cartório de cada região. Um levantamento do TSE aponta que quase 12 mil presos provisórios em todo o país fizeram o pedido para votar no primeiro turno das eleições de 2018. No estado de São Paulo, por exemplo, 4.479 entre presos provisórios e menores infratores estão aptos a votar. Para isso, serão montadas 83 sessões. Dessas, 43 em unidades prisionais, que reúnem 3.055 eleitores. As outras 40 sessões serão disponibilizadas em unidades da Fundação Casa, com 1.424 eleitores menores de 21 anos. A eleição nos presídios e nas unidades de internação de adolescentes é regulamentada por uma resolução do TSE. O documento estabelece que no dia da votação, cada Tribunal Regional Eleitoral disponibilize as urnas e organize as sessões eleitorais. A forma de recebimento da justificativa de voto também fica a critério dos TRS. Vamos às últimas notícias, é hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça, a repórter Fernanda Porto. Fernanda, conta pra gente quais são as últimas. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente começa o giro falando que depois de 2 dias de julgamento, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou 3 homens a mais de 12 anos de prisão. Os réus foram julgados por atacar e tentar matar 3 jovens judeus. O crime aconteceu em 2005 na cidade de Porto Alegre. As investigações comprovam que os condenados fazem parte de uma organização criminosa que divulga ideologia racista. E a Polícia Federal pediu para a Justiça mais 15 dias para fechar o inquérito que investiga o atentado
contra o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. O pedido é em razão de ainda não ter saído o laudo da perícia do material apreendido com o agressor confesso, Adélio Bispo de Oliveira. Ontem, a Justiça Federal autorizou o pedido da defesa de Adélio para realizar exames psiquiátricos. O objetivo é comprovar que ele não tinha compreensão do crime. E na Paraíba foi negado o pedido de liberdade contra um homem condenado por estupro de vulnerável contra as filhas dele. A decisão foi por unanimidade. O Giro fica por aqui. Você em casa, para rever nossas reportagens, é só acessar nosso portal no YouTube, nosso canal no YouTube. Digita lá, TV Justiça Oficial. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Fernanda. Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Boa noite. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça. Até amanhã.